meses se passaram desde que o Tabata chegou ao Verdão e agora uma contratação foi feita, anunciada, sacramentada. O Richard Rios é colombiano, mas jogou na base do Flamengo, estava no Guarani, tá falando um português da hora, viu, bebê? Nossa! Não. É 1 milhão de vezes melhor. Então, Beijo, Lugano. Beijo. Lugano não fala português, Beijo, ele gosta de falar parceiro. espanhol, né? Agora, o Palmeiras anuncia essa contratação. Pode também, daqui a pouquinho, trazer o nome do Arthur como reforço para a equipe do Abel Ferreira. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Chegando reforço e o Palmeiras de olho no mercado. E aqui, ó, a gente está vendo aqui no telão a preparação para o Campeonato Paulista e a decisão da competição com o Água Santa. A primeira partida da final do Campeonato Paulista, domingo, contra o Água Santa, vai marcar o começo de uma incrível maratona para o Palmeiras em abril. O time poderá entrar em campo, em média, uma vez a cada 3 dias, com direito também à estreia no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, competição que costuma trazer situações novas para os jogadores. Nós sabemos que vai ter algumas dificuldades, né? Eu nunca joguei em altitude, essas coisas, então não sei bem, mas creio que quando a gente for para lá a gente vai ter um pouco de cuidado, porque a altitude é um pouco difícil, né? Vai ter a viagem também, que é muito longa, mas a gente sabe que para ganhar uma Libertadores tem que ter sacrifício, né? Hendrick se refere a La Paz, onde o Palmeiras vai jogar na semana que vem contra o Bolívar, justamente entre as 2 finais do Campeonato Paulista. Título que, por sinal, ele já conquistou 5 vezes pelo Sub-11, Sub-13, 2 vezes pelo Sub-15, além de outra pelo Sub-20. Falta justamente a taça pelo profissional, que será definida contra um Água Santa que já despachou São Paulo e Bragantino. Creio que não tem essa de time pequeno, porque ele eliminou grandes, né? Então a gente tem que entrar com os pés no chão, muita humildade e fazer o que tem que fazer, né? Fazer o que for preciso para ganhar essa final. E o segundo jogo, né, que é na nossa casa, a gente tem que fazer para valer e levar o troféu para casa. Hendrick vai passar a semana como dúvida. Pode ser escolhido por Abel Ferreira para o lugar de Tabata, que deixou o campo na semifinal contra o Ituano por conta de uma lesão na coxa. Giovani e Breno Lopes, que substituiu Tabata, também são opções. De qualquer forma, Hendrick vem sendo pouco utilizado recentemente. Ele foi titular pela última vez no dia 26 de fevereiro, na penúltima rodada da fase de classificação do Paulista, na vitória sobre a Ferroviária. No jogo seguinte, diante do Guarani, começou na reserva, mas entrou em campo, o que não aconteceu nas 2 partidas eliminatórias contra São Bernardo e Ituano, quando sequer saiu do banco. Nos próximos dias, ele pode ganhar mais um companheiro para o ataque. Arthur, que da base do Verdão foi para o Bragantino em 2020, tem boas chances de voltar ao clube que o revelou. O Palmeiras, que ainda tem 10% dos direitos do jogador, estaria disposto a pagar 8 milhões de euros. O Braga quer um pouco mais. A negociação tem que ser fechada rapidamente, porque o mercado de contratações se fecha na segunda-feira. No Braga, Arthur fez 38 gols em 170 jogos. Ontem, o clube do interior paulista emitiu um comunicado oficial, informando que não existe nenhum acordo sacramentado sobre a saída de Arthur e que o atleta segue relacionado para o amistoso contra o Cruzeiro, marcado para esta noite. Enquanto o martelo não é oficialmente batido, a torcida verde finalmente conheceu o primeiro reforço da temporada. O volante Richard Rios, de 22 anos, que estava no Guarani e será o 10º colombiano a atuar pelo clube. Desde que chegou os rumores, né, que o Palmeiras estava interessado, eu fiquei muito feliz. Depois começaram muitas mensagens, como você acabou de falar, muitas mensagens, ligações, né? Não sei como, mas chegaram no meu telefone. E esse carinho é sempre muito importante para o jogador, né? Não só para o jogador, mas também para o time se sentir acolhido pela torcida. Então, eu espero que esse carinho que eles estão dando para mim, espero retribuir no campo e nos treinos da melhor forma. Jogador que começou no futsal e pulou para o campo já adulto.
Assinou o contrato até 2025, com opção de mais uma temporada. Feliz de estar aqui. Estar um clube tão gigante como é o Palmeiras. E como você falou agora, vem se destacando muito em competições nacionais e internacionais, né? E a estrutura, fiquei impressionado, né? Quando entrei aqui, é uma estrutura que te dá todo o suporte para você ser um profissional de verdade. Você viu o português muito perfeito, bem. Não é? Claro, já mora no Brasil aí há tempos, Bem. mas é importante que o Palmeiras tenha finalmente contratado, em primeiro lugar. Não sei se vai chegar para ser titular, vai ter que mostrar a competência. O Abel é muito justo, ele vai dando oportunidades gradativamente no time, entrando nas partidas, enfim. Mas precisava de um jogador para o meio-campo e que possa ser versátil também. O Atuesta machucou, Sim. vai ficar um tempo sem jogar. Colombiano também. O Atuesta machucou, vai ficar um tempo sem jogar. O Bruno Tabata machucou, vai ficar um tempo sem jogar. É uma lesão mais simples, mas vai demorar um tempinho para poder voltar a jogar. Ele tinha recuado o Zé Rafael para ser o primeiro volante. Gabriel Menino sendo o 8, né, se se pode dizer dessa forma, tendo um pouquinho mais de liberdade. Aí ele ganha mais um reforço para o meio de campo, que na minha opinião, e eu concordo com você, que é uma aposta ainda, né? Claro. E você vê ali nas palavras dele a surpresa, não surpresa, mas a impressão positiva que ele ficou da estrutura do Palmeiras, né? Então ele sabe que é um salto para a carreira dele, jogar pelo Palmeiras, então eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer um bom papel. Jogador que foi importante na trajetória do Guarani nesse campeonato paulista, só que agora é uma outra situação, um time que tem uma cobrança maior, mas ele chega como uma aposta, né? E para aqueles que criticam tanto o estadual, que o calendário é ruim, que atrapalha, enfim, é legal quando um jogador ele atua por uma equipe que não estava sendo protagonista da competição, acaba chamando a atenção não só do Abel Ferreira, o Internacional também queria, era uma meta, e aí ele vem para um clube como o Palmeiras e agora vai fazer uma temporada aí com Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, enfim. E a gente sabe também do interesse do Palmeiras, está tudo muito bem encaminhado, é que aqui a gente só confirma quando está assinado, divulgado pelo clube, mas o Arthur, essa é a famosa volta por cima. O cara era do Palmeiras, foi vendido, bem vendido, né? Passou pelo Bahia, foi para o Bragantino e agora retorna ao Verdão com um valor acima daquele que o Palmeiras acabou ganhando com o Arthur e vai ser um jogador importante, na minha opinião, para essa trajetória, uma opção interessante e pode ser, inclusive, titular. É diferente do Richard, né? Aí já é outro patamar. Aí é uma situação completamente diferente. É um cara que chega para ser titular, para ser o principal jogador, principalmente depois da venda do Gustavo Scarpa. O Tabata não conseguiu ter essa sequência. O Giovani é um jogador de lado, jovem ainda, então vai ganhar também e vai continuar tendo mais oportunidade. O Arthur não. O Arthur, até pelo fato dele ter rodado por outros clubes, mais amadurecido. Recentemente eu vi uma entrevista dele e também parece estar mais consciente da importância dele para o clube, para o time. E aí, se concretizar o retorno dele para o Palmeiras, uma ótima contratação. O Bragantino é um time que me decepcionou no Campeonato Brasileiro do ano passado e especialmente no Paulistão também este ano. Imaginava até que poderia chegar numa final pela primeira vez, enfim, não teve essa possibilidade. E o Arthur, ele funcionou muito lá com o Claudinho como companheiro. Os dois se entendiam perfeitamente, hora um vinha para assistência, hora para finalização. E agora, se ele puder jogar com Dudu e Rony, Dedê... E Veiga, né? Graças a Deus. E o Veiga, né? Até para fazer essa analogia em relação ao Claudinho, que era um meia de articulação, que muito bom jogador. Palmeiras, volto a falar aqui, né? Quando tiver confirmada a contratação dele, é um jogador que chega para ser tipo, um dos principais jogadores do elenco e com margem também do Palmeiras, de repente, recuperar o que foi colocado, né? Ele teve já proposta para o mundo árabe, ele preferiu não ir para o mundo árabe. Agora, obviamente, vai ter um pouquinho mais de visibilidade jogando pelo Palmeiras, porque o Palmeiras está à frente de todas as competições e automaticamente você tem um pouco mais de visibilidade e aí a possibilidade de uma venda futura para a Europa. Agora, a torcida estava brava com essa situação das contratações. Muitos times contratando precisam bem mais do que o Palmeiras. Acho que tem que ser justo nesse sentido. Mas olha só que interessante. Aí a gente está mostrando 2020, 21, 22 e chegando neste ano em 23. Até então, uma única contratação, só o Richard Rios
e ela é bem específica numa posição que o Palmeiras perdeu um jogador, que era o Danilo, um titular. Mas aí a gente vai para 22, olha só, a gente está mostrando. Jailson, Murilo, Merentiel, Lopes e Bruno Tabata. Desses aí, o Murilo é o grande nome. Legal. Zagueiro que desbancou o Luan como titular. É isso aí. Não é? E os outros compondo o elenco. O Tabata, quando apareceu num jogo importante, acabou se lesionando, mas daqui a pouco deve ter outras oportunidades. Em 21, a gente está mostrando o Danilo Barbosa, o Matheus Fernandes, o Jorge, o Piquerez, esse não dá nem para contestar, titular absoluto. O Atuesta, o Lomba, que quando o Everton tem compromisso, geralmente substitui muito bem, goleiro confiável. Conheço bem, viu? Conheço do Inter. E o Navarro chora. Olha, quem diria, eu choro o coração também. Atualmente não temos um goleiro como o Lomba. Bom goleiro, bom goleiro. Bom, mas para aí que é o que importa é o Palmeiras. Ó, Rafael Navarro é uma decepção, porque jogou muito pelo Botafogo, aí foi comprado pelo Palmeiras, uma aposta, um cara que na Série B apareceu demais, e no Palmeiras até hoje, até na Libertadores, lembra, foi artilheiro por um momento, depois perdeu para o Rony essa condição. Se o Palmeiras estivesse num momento mais delicado, oscilando muito dentro das competições, seria um jogador mais cobrado pelo torcedor. Como a situação do Palmeiras é uma situação confortável nas competições, um time que joga bem, um time que não perde, o torcedor, obviamente, não faz essa cobrança. Mas até o momento ele vem sendo uma decepção. Você falou da passagem dele pelo Botafogo, ele foi protagonista no Botafogo e no Palmeiras ele não conseguiu repetir as boas atuações. Eu vou chamar o Capelanes do CT, mas só para mostrar, em 20, os únicos jogadores que não se destacaram foram os zagueiros, o Kusevich e o Impereur, o Alain Impereur, porque o Abel Ferreira, o Rony, o Vini, que já está no futebol europeu e que deu dinheiro para o Palmeiras, e o Breno Lopes é utilizado constantemente. Então, são criteriosas as contratações. Falando em ser criterioso, ele não é nada criterioso. Ele gosta da bagunça, do mundo, ele gosta do povo, da rua, ele se dá bem com qualquer pessoa, não tem frescura. João Paulo Capelanes, impressionante, hein, Capelanes? Você é a Miss Simpatia do jornalismo esportivo, não tem jeito. Ô, Capela! Pra você, bom dia. E eu quero saber essa história do Arthur, a qualquer momento pode ser anunciado. O que tá pegando? É contrato? Tem alguma coisa errada ou tá tudo certo, hein? Ô, Rê, um beijão pra você, Nilson, meu parceiro, tamo junto. Galera que nos acompanha aqui no Jogo Aberto, estamos aqui na porta da Academia de Futebol. Palmeiras, coisa maravilhosa, gente. Mas vamos explicar o que tá rolando envolvendo Bragantino, Palmeiras e o jogador Arthur. Muita atenção, porque tem muita informação que fica pingando para lá e para cá e a gente conseguiu conversar com algumas pessoas do Bragantino também para poder destrinchar essa situação. Vamos lá. Palmeiras precisa contratar jogadores, isso todo mundo sabe. Recentemente anunciou o Richard Rios e agora o próximo passo é selar a contratação do Arthur. Até aí tudo bem. Valores: 8 milhões de euros. Muita grana. 8 milhões de euros por 90% desse jogador. As duas diretorias já estão acertadas. Até aí tá tudo certo. Porém, ontem o Bragantino emitiu um comunicado oficial rebatendo, falando o seguinte: peraí, pessoal, tem nada acertado entre a direção do Palmeiras e a direção do Bragantino. O jogador continua à disposição do técnico Pedro Caixinha. Por sinal, hoje, 7 horas da noite, às 19 horas, vai rolar um amistoso em Bragança Paulista entre Bragantino e Cruzeiro. E adivinhem, o Arthur sim está relacionado. Vai jogar? Aí eu já não sei. Fato é que a gente vai conseguir essa informação porque a Massa Bruta TV vai transmitir essa partida às 7 horas. Então, se os caras fecharem e tal, pelo menos a gente vai conseguir assistir e entender se de fato o Arthur, ele vai jogar, ele está à disposição ou ele vai simplesmente fazer a sua despedida dos companheiros. A informação que nós temos daqui da Academia de Futebol: o Arthur será jogador do Palmeiras. As duas diretorias já se acertaram em relação a valores: 8 milhões de euros e a porcentagem de contrato, 90%. Tempo de contrato, pelo que eu consegui apurar, válido por 4 temporadas. Vamos aguardar, mas a expectativa é que no máximo, até o fim dessa semana, quem sabe até sexta-feira, o Palmeiras possa concretizar mais uma contratação. Um velho conhecido, que não teve tanto destaque quando passou por aqui. No Bragantino chamou a atenção e está de volta em breve à velha casa alviverde, Renata. Estamos aqui esperando as novidades. O Capelani sempre tem uma informação, não é? Mas a gente está acompanhando. Capela, daqui a pouquinho, mais um contato a gente faz aqui no Jogo Aberto. Prepare-se por aí, o assunto é o Flamengo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou,
Então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.